Oi, amigo, oi, amiga da Aliança Sampaio. Conforme muito provavelmente você já sabe, aqui quem está vos falando é o professor Jorge Mikles, da disciplina, o nome está escrito aí, de Hermenêutica Jurídica. Antes de qualquer outra coisa, eu desejo que este vídeo o encontre ou a encontre com muita saúde, saúde física e saúde mental. Muita paz no coração, porque a tranquilidade, a harmonia, ela é um fator muito importante para que nós possamos vencer esses momentos de grande dificuldade pelo qual toda a humanidade vem passando. Mas, sobretudo, eu espero que este vídeo o encontre ou a encontre com muita determinação de vontade, porque a vontade, ela é o fator mais importante para a nossa vitória. O tamanho da nossa vitória, cada um individualmente sabe de que vitória está precisando conquistar. Essa vitória, a medida dessa vitória é em exata proporção à medida da vontade sincera que cada um possa vir a ter. Feita essas pequenas palavras, que espero toquem o coração de cada um de vocês, nós temos que passar para o trabalho. E o nosso trabalho aqui hoje, dessa semana, é o de apresentarmos o resultado, fazermos, portanto, a chamada devolutiva da primeira avaliação da disciplina de hermenêutica jurídica. As notas individualmente serão divulgadas no momento oportuno. Por enquanto, por orientação da coordenação, nós estamos submetendo essas notas ao conhecimento, à análise da coordenação, porque a coordenação tem preocupação, e absolutamente legítima essa preocupação, com o desempenho de cada aluno em cada disciplina, muito notadamente tendo em vista a realidade que é nova para todos. Então, por isso, essa solicitação da coordenação, no sentido de que, primeiro, os professores submetam as notas, os resultados para a coordenação, para que ele possa fazer uma avaliação mais geral, do desempenho de todos os alunos diante dessa nova realidade de aulas remotas. Mas há tempo, espero que ainda essa semana, as notas serão devidamente divulgadas. Elas já estão corrigidas. Eu posso adiantar para vocês, numa análise geral, genérica das turmas, que a grande maioria dos alunos tirou nota boa, o que me deixa muito contente, no sentido de que me parece que houve sim um bom aproveitamento, mesmo diante de todas as dificuldades que foram apresentadas. Para este vídeo específico, eu não vou tratar de caso pontual, de A, de B ou de C, obviamente, mas para esse vídeo específico, o meu objetivo é de apresentar uma resposta, uma solução para as questões que foram propostas e, a partir dessa apresentação, nós desenvolvermos o fio para um debate, para voltarmos a debater aqueles grandes assuntos que foram apresentados na primeira parte da nossa disciplina, mas também, a partir daí, fazermos o link, a ligação, a correlação com o assunto da segunda parte. O que é que estes assuntos, e especificamente, só relembrando, nós apresentamos já um primeiro vídeo sobre o neoconstitucionalismo, o que é que os métodos tradicionais de interpretação do direito no panorama, no paradigma da modernidade, tem a ver com o neoconstitucionalismo. Neoconstitucionalismo, um dos mais legítimos e importantes filhos da pós-modernidade. O pós-positivismo jurídico tem como um de seus representantes mais legítimos e mais importantes, sem a menor sombra de dúvidas,
ou neoconstitucionalismo, com uma série de perspectivas, de teorias e de paradigmas de mundo que lhes são bem próprios. A respeito do que nós já apresentamos algo, uma pequena introdução em um vídeo anterior e, naturalmente, nos vídeos seguintes nós vamos seguir nos aprofundando nestes respectivos assuntos. Exatamente para que nós possamos fazer esse link, essa correlação entre a primeira parte dos assuntos, dos conteúdos que foram apresentados e esta segunda parte, o neoconstitucionalismo, é que, propositadamente, nós apresentamos uma questão, um caso para ser analisado de cunho constitucional. Exatamente uma oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal ele se prestou a analisar a respeito da constitucionalidade ou não de um dispositivo do Código de Processo Penal. Ao caso, portanto. Então, junto com as questões, com as perguntas, nós apresentamos uma notícia que é vinculada ao site do Supremo Tribunal Federal, notícia jornalística que, na verdade, historia uma decisão desse tribunal. Nessa decisão, se julgou, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação declaratória de constitucionalidade. Veja, o que é que estamos falando quando nos referimos a uma ação declaratória de constitucionalidade? Nós estamos falando de um chamado controle concentrado de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade é uma ideia que nasce ainda na época de Kelsen, na Europa continental. Quem cria o controle de constitucionalidade? Nada menos do que Hans Kelsen. Na Áustria, quando ele é o grande mentor da Constituição da Áustria lá da década de 20. E nesse documento constitucional, nessa carta política, uma carta constitucional, ele insere a ideia de controle de constitucionalidade, que tem uma perspectiva muito lógica, muito racional, muito razoável. A ideia do controle de constitucionalidade é, considerando aquele famoso triângulo que estabelece a hierarquia das normas, considerando que a norma superior do sistema jurídico, ela necessariamente é quem fundamenta as normas inferiores e, no sentido do direito positivado, a norma superior do sistema jurídico é, obviamente, a Constituição, por razões óbvias. Todas as outras normas que estão abaixo da Constituição, as leis, obviamente, elas devem respeito à Constituição. Se o fundamento da lei está na Constituição, é necessário que essa lei não contrarie a Constituição. Mas e quando essa lei contrariar a Constituição? Quando o legislador ordinário ele produz uma lei e o conteúdo dessa lei, em alguma medida, em alguma perspectiva, ela está ferindo a Constituição, o que fazer com ela? Que legitimidade ela tem? Que caminhos, que formas o sistema jurídico possui de não permitir que uma lei que contraria a Constituição ela permaneça em vigor? Exatamente o controle de constitucionalidade, que para Kelsen era só o controle concentrado que fez o Supremo nesse caso. No Brasil, especificamente, a Constituição de 1988 admite duas formas de controle de constitucionalidade. O controle concentrado, que é feito somente pelo Supremo Tribunal Federal, e o controle difuso, que é feito por todo e qualquer juiz, toda e qualquer autoridade judiciária tem o poder de fazer o controle difuso de constitucionalidade. O controle concentrado é o controle da constitucionalidade em tese. Só quem pode fazer é o Supremo, portanto, o Supremo vai dizer: esta lei específica é constitucional ou não é constitucional? Existem várias ações
que realizam esse controle de constitucionalidade. Veja, no controle concentrado, qual é a diferença, professor, do controle concentrado para o controle difuso? No controle concentrado, somente um tribunal, o Tribunal Constitucional, no caso brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, pode fazer esse controle. No controle difuso, todo e qualquer juiz pode fazer. No controle concentrado, a decisão tem efeito erga omnes. No controle concentrado, não se está julgando um caso concreto, está analisando em tese. Em tese, essa lei contraria ou não contraria a Constituição. Os efeitos dessa conclusão têm eficácia, na linguagem jurídica, erga omnes, tem eficácia para todos. No controle difuso, reversamente, embora todo e qualquer juiz possa fazê-lo, é o controle do caso concreto. O controle difuso não está analisando um caso, a lei em tese, está analisando um caso concreto. Qual é a influência que essa lei tem nesse caso concreto? E na medida dessa influência, essa lei é ou não é constitucional. Portanto, a resposta no controle difuso de constitucionalidade é uma resposta que vale entre as partes, interpartes. Não tem, portanto, efeito erga omnes. Isso é mais ou menos relativizado hoje, quando nós temos algumas decisões do Supremo que vão determinar que o Supremo Tribunal Federal, quando ele faz o controle difuso, professor, o Supremo também faz controle difuso? Sim, todo e qualquer juiz faz controle difuso, inclusive o Supremo. O Supremo, quando ele julga, por exemplo, um recurso extraordinário, ele está julgando um caso concreto, ele está fazendo controle difuso. Então, há precedentes hoje do Supremo que vão dizer que o Supremo Tribunal Federal, mesmo no controle difuso, a decisão dele tem efeito erga omnes. Há a teoria dos precedentes, que é estudada lá no processo civil, uma novidade introduzida pelo Código de Processo Civil de 2015. Então, é possível, sim, se falar mais a respeito dessa questão. Mas, propriamente, o que eu estou me propondo apresentar aqui para vocês é a ideia do controle concentrado de constitucionalidade e a ideia de que, no caso que foi dado, é um caso em que o Supremo Tribunal Federal realizou esse controle concentrado de constitucionalidade. Especificamente, ele analisou a diversas ações, ação declaratória de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação de descumprimento de preceito fundamental. Então, há algumas ações específicas, típicas desse controle concentrado de constitucionalidade. Especificamente neste caso, o Supremo Tribunal Federal analisou uma ação declaratória de constitucionalidade. Uma ação que foi interposta pela OAB e por outras pessoas. Existem pelo menos 3 ações que foram julgadas nesse mesmo julgamento, porque tinham o mesmo objeto. Reuniu-se as ações para dar o mesmo resultado para todas elas. Nessa ação específica, a ação paradigma foi a ação da OAB, mas, como eu estou adiantando, existiam outras. Especificamente, a pretensão do autor da ação era que o Supremo declarasse a constitucionalidade. Dissesse que o artigo 283 do Código de Processo Penal está de acordo com a Constituição. E o artigo 283 do Código de Processo Penal diz: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Então, o Código de Processo Penal diz que só há 2 grandes tipos, 2 grandes possibilidades de prisão no sistema brasileiro. Na verdade, há 3 que eu tenho um flagrante delito, certo? Então, flagrante delito é a primeira possibilidade, ou por uma ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Mas essa ordem escrita só pode acontecer no caso de prisão cautelar, prisão temporária, prisão preventiva, certo? São as hipóteses de prisão cautelar no sistema de processo penal brasileiro, ou em virtude de decisão condenatória, de condenação criminal, transitada em julgado. Especificamente, o que se pretendia era afirmar que o artigo 283 do Código de Processo Penal
estando de acordo com a Constituição, ele determina que só após o trânsito em julgado se pode começar a cumprir a pena. Porque nas outras hipóteses, o início do cumprimento da pena só depois do trânsito em julgado. Porque nas outras hipóteses de prisão, somente eu teria a prisão provisória, cautelar. A prisão em flagrante, ela pode ser convertida em prisão cautelar. Ou se não, ela é relaxada. Ou se não, é concedida liberdade provisória para o réu. Então, fora dessa hipótese da prisão em flagrante, quando convertida em cautelar, ou da prisão cautelar propriamente, alguém só pode ser preso em razão de uma ação criminal transitada e julgado, porque assim é que diz o artigo 283 do Código do Processo Penal e o que estavam pedindo do Supremo. Esse artigo, a declaração do Supremo, quer que o Supremo declare que é o objeto da ação. O artigo 283 do Código do Processo Penal está em acordo com a Constituição. E aqui cabe lembrar, obviamente, a ideia da presunção de inocência. É um princípio, é um direito fundamental que é erigido a ideia de princípio fundamental. Isso é uma ideia bem típica, bem clara, relacionada ao neoconstitucionalismo. No neoconstitucionalismo, nós vamos ter uma nova dimensão dos direitos fundamentais, que além de direitos, regras escritos na Carta, no caso do Brasil, na Declaração de Direitos Fundamentais, que vai ter notas especificamente, vai ter regras especificamente contidas no artigo 5º da nossa Constituição, mas não só. Mas, noutra dimensão, esses direitos fundamentais têm a perspectiva de serem princípios fundamentais. Então, o direito fundamental ele tem um valor que o sedimenta, que é um princípio. Então, há, nesse sentido, além de uma regra escrita, há um princípio da presunção de inocência. Então, basicamente, é isso, em torno dessa ideia central que os ministros foram discutir. E aí, todo mundo já ouviu na imprensa que o Supremo Tribunal Federal já tinha decidido anteriormente, no sentido da constitucionalidade, aliás, não exatamente da constitucionalidade do artigo 283, mas propriamente da constitucionalidade da prisão em segunda instância. Então aí o Supremo teve a oportunidade de voltar a discutir, e nessa discussão, por maioria apertada, o Supremo decidiu. Então, é sobre isso que versou a nossa primeira avaliação. Então, feita essa pequena introdução, eu vou passar aqui para analisar e trazer a resposta a respeito de cada uma das perguntas que foram formuladas. Poucas perguntas, só 3, mas eu acredito que, através dessas perguntas, foi possível, sim, se analisar, ter uma análise geral de todo o conteúdo que nós vimos na primeira metade da nossa disciplina. E, sem maiores delongas, vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta é bem clara. O Supremo Tribunal Federal, na sua decisão, utilizou-se dos métodos ou técnicas de interpretação tradicionais? Aqui eu estou querendo perguntar indiretamente uma coisa. Aqueles métodos tradicionais de interpretação do direito que nós estudamos são meros elementos históricos? Valem simplesmente como uma curiosidade para que nos traz cultura jurídica? Eu conheço os métodos tradicionais, eles eram esse, mas que é letra morta, que não vale mais? Hoje, o Supremo Tribunal Federal, quando ele vai analisar, ele leva em conta aquelas interpretações gramatical, lógica, teleológica, sistemática, sociológica, histórica, que são as principais? Óbvio que sim. O Supremo Tribunal Federal, na verdade, todos os juízes, mesmo diante dessa realidade, que é uma realidade que é conhecida como própria do neoconstitucionalismo, que é uma realidade que requalifica
o lugar da Constituição dentro do sistema jurídico. A Constituição hoje, ela não é só o ápice, o topo do sistema jurídico. Ela necessariamente tem que ser levada em conta na interpretação de toda e qualquer regra do sistema. Assim, quando qualquer juiz, qualquer jurista, qualquer hermeneuta, ele vai investigar, ele vai interpretar uma regra de uma lei ordinária, de um código, de qualquer outra lei, ele tem que, dentro desse processo hermenêutico, desse processo de interpretação, ele tem que fazer isso à luz dos valores, dos princípios e das regras que estão inseridos dentro da Constituição. É a isso que se compreende por neoconstitucionalismo. É isso que se compreende por constitucionalização dos direitos. Falar de constitucionalização dos direitos não é somente perguntar quais são as regras de tal ramo do direito que estão na Constituição, mas, na verdade, perpassar a interpretação, realizar a interpretação desde os valores da Constituição, de maneira que a interpretação que saia, a conclusão do hermeneuta, obrigatoriamente tem que estar em consonância com os valores, com os princípios da Constituição. Aí a nova dimensão, a nova valoração, o novo lugar que os princípios constitucionais, os princípios fundamentais, eles vão ter no âmbito do neoconstitucionalismo. Certo? Mas sobre isso, esse lugar dos princípios, em próximas aulas nós vamos realizar. Então, o que é que a questão está pedindo? Primeiro que vocês respondam. Sim, sim. Esses métodos tradicionais, apesar dessa nova dinâmica, apesar dessa nova perspectiva, eles sim são utilizados pelos constituintes, pelos juízes, de uma maneira geral, pelo juiz constitucional, obviamente que também. O Supremo Tribunal Federal, quando ele vai construir os seus fundamentos, as suas decisões, ele leva em conta, sim. Às vezes, e aí é o caso, propriamente, do artigo 283 do Código de Processo Penal, os juízes que julgaram levaram em conta a interpretação gramatical. A sentença contida no artigo, gramaticalmente interpretada, conduz o intérprete a concluir, olha, claro, óbvio, o cumprimento da pena só pode acontecer após o trânsito em julgado, porque assim diz a lei, a literalidade da lei. Então, levaram em conta, sim, a regra gramatical. Mas só a regra gramatical, não. Os juristas também levaram em conta a regra, ou o método teleológico. Qual é a finalidade da lei? O que é que a lei está querendo tutelar? E aí, é dessa perspectiva que nasce a interpretação divergente, os votos. Ora, 5 ministros entendem uma coisa, outros 6 entendem outra. Como assim? Porque eles levam em conta perspectivas, métodos e valores constitucionais diferentes. Então, eles seguem caminhos distintos, o que faz com que cada juiz ele chegue a uma resposta diferente. Isso traz à tona uma questão muito importante no direito da pós-modernidade. Diante de um caso concreto, eu tenho só uma resposta possível, há só uma resposta correta para uma questão jurídica colocada. O neoconstitucionalismo, a pós-modernidade, pelo menos em grande parte de suas correntes, há quem diga o contrário, obviamente, vai dizer que não há uma resposta única, pronta, acabada. Há um processo que conduz a essa resposta, que ela não pré-existe ao trabalho do hermeneuta. Olha, como é diferente essa perspectiva daquela escola exegética, né? Para os exegetas, a resposta só era uma única e ela já pré-existia ao caso. Hoje isso morreu. Mesmo assim, esses métodos tradicionais são levados em conta e vocês veem que de um lado ou de outro, numa perspectiva ou noutra, na fundamentação que os juízes vão construindo, nos argumentos que eles vão
anexando ao seu discurso, é um discurso de convencimento, e aí cabe muito a análise do Habermas, e aí mais adiante a gente vai falar dele, né? Mas essencialmente o que os juízes fazem é construir um discurso de convencimento, com argumentos de autoridade que sejam capazes de convencer da correção, da assertiva, da afirmação que eles estão falando. E nessa construção, eles vão levando em conta elementos de todos os métodos. Eles levam em conta, sim, a literalidade da lei. A lei diz isso, por que é que nós vamos duvidar? Essa lei está de acordo com a Constituição. Se ela está de acordo com a Constituição, não há por que duvidar ou relativizar o seu conteúdo. Não vou dizer isso. Logicamente, a conclusão é essa. A interpretação gramatical é uma interpretação lógica. Outros vão dizer, mas como é? A finalidade da lei é construir a impunidade, aí como diz o Roberto Barroso no voto dele, a impunidade dos ricos, porque pobre, os argumentos do José Roberto Barroso, ministro supremo. Inclusive, é uma obra dele que eu estou lançando para o fechamento de vocês, para vocês lerem, conhecerem. A finalidade da lei é a impunidade? Qual é a finalidade da lei? E nesse sentido, o José Roberto Barroso constrói um discurso que é antagônico àquele apresentado por quem é a favor dessa primeira ideia. O sistema jurídico interpretado conjuntamente, né? Interpretação sistemática da própria Constituição. A Constituição defende valores, direitos fundamentais. Dentre eles nós temos a presunção de inocência. Mas é o único valor, é o único princípio? Então, não há outros valores, não há o valor que garanta a segurança pública, a segurança da sociedade. E isso também não é um valor constitucionalmente relevante. Inclusive, se comparado com um direito individual, não deve se sobrepor, é um interesse da sociedade, não só individual. Aí você leva em conta a interpretação sistemática da Constituição. A interpretação histórica, como é o tratamento histórico, a história é uma perspectiva mais ampla do legislador, a respeito da possibilidade ou não de recorrer antes do trânsito em julgado. Quais foram os debates, os argumentos levados em conta pelo legislador quando ele foi produzir essa lei? E aí fica muito claro. O artigo 283 do Código de Processo Penal não é a redação original, o código é da década de 40, mas essa redação aí é uma redação mais nova. E o legislador que produziu essa regra, essa alteração na redação do artigo 283, claramente queria que o trânsito em julgado fosse o marco do início da execução da pena. Então, há sim uma vontade clara do legislador. Até que ponto isso é válido, não é válido? Até que ponto o método histórico pode ou não pode ser utilizado? Então, são todos esses debates, essas questões que são levados em conta. Então, é isso que eu queria. E eu gostaria que, pelo menos, os alunos respondessem com um desses métodos. O Luiz fulano de tal usou tal método. Porque, na verdade, você podia usar todos os métodos. Não tem um método específico. A decisão foi com base em tal método. Não. Isso deixa muito claro uma perspectiva que nós já estudamos em sala de aula. E há um vídeo que apresentamos também com esse conteúdo. Um método não anula o outro método. Então, não é um sorteio. Eu vou eleger o método X e eu só vou levar em conta, o juiz pensando na minha decisão, esse método X eliminando, deixando de lado todos os outros. Não, há uma comunicação, uma conjugação de todos os métodos. A interpretação ideal é a interpretação que harmonize todos eles, que esteja de acordo com todos eles. Claro, nem sempre isso é possível. Está aí um exemplo onde isso não é possível. Mas seria a ideia da interpretação ideal, perfeita. Então, é isso que se leva em conta quando se traz essa questão. E a resposta correta, que eu considerei como ponto cheio, é a resposta que diz que sim, os métodos tradicionais continuam sendo utilizados e fizesse referência a algum tipo de fundamento, pelo menos para um desses métodos. Mas a resposta correta mesmo para mim,
é a que fale que todos os métodos são válidos. Seria aquela resposta que discorresse, mesmo que rapidamente, sobre cada um destes métodos. É isso que eu queria trazer. Primeiro, recordar, fazer com que o aluno recordasse os métodos que foram utilizados, que nós aprendemos, mas que esses métodos eles ainda são utilizados hoje, nas decisões que são tomadas a efeito hoje. Um exemplo, essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Ok? Próxima questão. 2. Os ministros que discordaram do voto vencedor não conheceram a validade da literalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Que fundamentos utilizaram? Né? Que argumentos de autoridade eles utilizaram? Eles partiram o caminho, é o caminho hermenêutico, é o caminho daqueles métodos de estudo, de interpretação. Mas isso é um outro direito fundamental inserido dentro da Constituição Federal, especificamente lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição, que determina que toda decisão judicial tem que ser fundamentada. Olha a redação do próprio artigo 283. É uma ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Seja para decretar a prisão cautelar, seja a própria execução da pena. A sentença, que é o título executivo que vai fundamentar a execução da pena, ela em si mesma é fundamentada por dispositivo, por ordem do que disciplina o artigo 93 do Código, 93 da Constituição Federal, 93, inciso 9. Então, fundamentar é trazer argumentos de autoridade. Fundamentar é justificar. Fundamentar é dizer as razões. Fundamentar hoje não pode ser compreendido como era na época dos exegetas, como uma simples referência ao código. Ó, o juiz vai dizer, eu determino tal coisa porque a lei tal diz isso. Não, isso é uma fundamentação inconsistente. É preciso, diante da nova realidade do direito processual como um todo, isso é estudado muito mais profundamente no processo civil. O processo penal está demandando se atualizar um pouco nesse sentido, se remoçar, justifica-se o Código da década de 40, o Código de Processo Civil já é de 2015, poucos anos, estamos aprendendo a verdadeira dimensão, o verdadeiro conteúdo de suas regras e princípios, mas o fundamento, a fundamentação, o ato de fundamentar, de justificar, importa num diálogo incondicional necessário entre os elementos que constem dos autos, as provas, os fatos articulados, as provas desses fatos e a regra legal. Então, quais foram os fundamentos de ordem fática e mesmo filosófica que os juízes apresentaram? Os juízes, olha só, o que eu estava querendo, os ministros que discordaram do voto vencedor. A primeira coisa que vocês tinham que descobrir é quem são esses ministros que discordaram. E aí a notícia que foi veiculada, ela já traz uma pista. Quais foram os ministros que discordaram? Olha, na própria notícia tem dizendo, votaram a favor desse entendimento Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli, presidente do Supremo. Certo? Mais o relator. Para a corrente vencedora, o artigo 283 do Código de Processo Penal, segundo o qual ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação do processo em virtude de prisão temporária, está de acordo com o princípio da presunção de inocência, garantido no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Ficaram vencidos, olha aí, quem foi que perdeu? Os ministros que foram contra: Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia, que entendiam que a exceção da execução da pena após a condenação em segunda instância não viola o princípio da presunção de inocência. Então, vocês precisavam
Primeiro, descobrir quem são os ministros, são esses, os vencidos. Que argumentos eles usaram. E aí valia tudo, né? Vocês têm a internet, a discussão de vocês. Por exemplo, vocês podem ir direto no site do tribunal, do Supremo Tribunal Federal. E lá vocês têm acesso à íntegra dos votos dos ministros, todos eles. Então vocês podiam verificar, né, quais foram os argumentos, os fundamentos. Ah, eu entendo tal coisa, não é porque eu acho que é assim, não. É por isso, é por isso, por isso. Quais são as razões, quais são as justificativas que cada um tem para julgar de uma maneira ou de outra. E então, era o trabalho que você tinha que fazer, basicamente era esse. E na própria notícia tem algo aí, já tem uma pista para vocês. Se não quisessem ir na internet, buscar os votos, buscar análises, vocês podem descobrir artigos na internet que vão trazer essa fundamentação de pessoas comentando os votos dos ministros e às vezes até opiniões dos ministros. Mas quem não quisesse fazer isso, na própria notícia já tinha pelo menos uma pista. É essa parte aí da notícia. A ministra Carmen Lúcia, a ministra aderiu à divergência aberta na sessão pelo ministro Alexandre de Moraes, ao afirmar que a possibilidade da execução da pena com o encerramento do julgamento nas instâncias ordinárias não atinge o princípio da presunção de inocência. Segundo ela, o inciso 57 do artigo 5º da Constituição deve ser interpretado em harmonia com os demais dispositivos constitucionais que tratam da prisão, como os incisos 54, devido ao processo legal, 61, prisão em flagrante delito ou por ordem escrita. A eficácia do direito penal na compreensão da ministra se dá em razão da certeza do cumprimento das penas. Sem essa certeza, o que impera é a crença da impunidade. A eficácia do sistema criminal, no entanto, deve resguardar a imprescindibilidade do devido processo legal e a insuperável observância do princípio do contraditório e das garantias de defesa. Aqui, uma síntese da fundamentação da ministra, que essencialmente, né, usa esses argumentos para sustentar uma interpretação sistemática da Constituição. Eu tenho que interpretar a Constituição não só pelo que diz o inciso 57, mas também tendo em vista o que diz o inciso 54, também o que diz o inciso 61, que são outros direitos e, portanto, direitos fundamentais e, portanto, princípios fundamentais. Princípios fundamentais. Dizendo a dicção correta. Então, era isso que eu queria dessa segunda questão. Que o aluno fosse capaz de compreender as razões, os motivos, portanto, a fundamentação da decisão. E essa fundamentação congruente, coerente com o que está disciplinado nos autos, ela é essencial para a validade da própria decisão. Decisão não fundamentada ou mal fundamentada é uma decisão nula. É um dos motivos para anular decisões judiciais. A ausência ou a ineficácia, a incongruência das respectivas fundamentações. Certo? Então, era isso que nós queríamos nessa toada, nesse momento, né, da prova, na segunda questão. E, por fim, nós chegamos aqui à terceira questão. E vai perguntar o seguinte, o que se pode compreender a respeito da expressão o direito não possui lacunas? É uma questão muito batida nas nossas aulas. Né? Quando, sabidamente, a lei não tem resposta a todas as lides. Assim como, em muitos casos, o juiz decide contra a letra da lei. Então, o juiz, diante do caso concreto, ele tanto pode não encontrar lei alguma que disciplina aquela matéria, para ele aplicar a subsunção, como também, diante de outras questões,
ele pode entender, ó, não, a lei diz uma coisa, mas a resposta da lei não é a resposta correta. A resposta correta é outra resposta que ele vai dizer, ele vai ditar fundamentadamente na sua decisão. É o que se chama, como é que o juiz decide? É o princípio do livre convencimento racional. O juiz não está preso a uma regra. Não há fórmulas que ele tenha que seguir. Não há pesos que indiquem a maior valia ou menor valia de uma determinada prova. Ele vai decidir livremente, de acordo com a consciência dele. Mas ele tem que fundamentar. Ele tem que dizer, dispor republicanamente quais os motivos que ele levou em conta para tomar aquela decisão. Isso significa fundamentar, e é essa a importância maior do dever de fundamentar. Essa liberdade do juiz é um tanto criticada por alguns pensadores, mas nós não vamos levar em conta isso agora. É como a maioria dos estudiosos compreende isso. A resposta do senso comum dos juristas é essa. Não, criticar isso a gente pode criticar em outro momento, não é o momento aqui. Não, a questão é, como diante de toda essa realidade, é essa a pergunta. Eu posso dizer que o direito não possui lacunas. Como? Se a lei não tem resposta para tudo. Como? Se às vezes a resposta que a lei dá não é a resposta correta, é outra resposta. Como não tem lacunas? Como é que o jurista, o juiz, o hermeneuta faz para preencher essas falsas, os pseudo-lacunas, para que sempre, diante de qualquer lide, de qualquer questão, de qualquer controvérsia que lhe for apresentada, sempre tem que existir uma resposta. É através da chamada integração, a ideia da integração. Eu tenho que compreender o direito como um todo, um conjunto. E como se faz essa integração? Há elementos que devem ser levados em conta. A própria lei de introdução, a norma do direito brasileiro, estabelece e nominam, por exemplo, a analogia, os costumes, os princípios gerais. Isso está um tanto ultrapassado, porque hoje a primazia dos princípios fundamentais, não é nem dos princípios gerais. Há alguns doutrinadores que vão trazer como no mesmo sentido. Princípios gerais são a mesma coisa dos princípios fundamentais. Me parece equivocada essa resposta. Eu compreendo que são coisas bem distintas. Princípios gerais, o hermeneuta usa quando não tiver mais outra ferramenta. Em último caso. Princípios fundamentais, ele usa por primeiro. É o primeiro valor que ele tem que levar em conta para dizer se a resposta da lei está ou não está correta, se é ou não é o caso de aplicar aquela lei. Porque quando a resposta da lei for contrária a um princípio fundamental, necessariamente o princípio tem que ter primazia. E é nesses casos em que a lei, a resposta hermenêutica, a interpretação, ela é contrária a um valor ou a um princípio fundamental, é nesses casos que o juiz não deve aplicar a lei. Então, tudo isso diz respeito ao meio, à forma de integrar o direito. Mas necessariamente é por intermédio daquelas técnicas ou métodos que nós já apresentamos, já falamos dele aqui nesta videoaula, que o hermeneuta chega a essa resposta. Então, só para recapitular aqui a questão da integração, acho que vale a transcrição aqui de uma frase que eu já tinha trazido, né, em sala de aula, mas que ela é importante para essa compreensão e ela fecha bem a ideia da primeira parte da nossa disciplina. Uma frase aqui da Maria Helena Diniz que vai dizer, já fomos apresentando, já é nossa conhecida essa frase, essa sentença. Com isso, querendo dizer que o direito apresenta lacunas. Apresenta lacunas porque a lei não tem todas as respostas. Porém, é concomitantemente sem lacunas. Porque eu aplico a integração para preencher essas pseudo-lacunas. O que poderia parecer paradoxal se eu captasse o direito estaticamente. Se captasse o direito estaticamente.
o direito é lacunoso porque a vida social apresenta nuances infinitas nas condutas humanas. A lei não prevê todas as respostas, mas é sem lacunas porque o seu próprio dinamismo apresenta solução para qualquer caso sob júdice. E como apresenta essa solução? Pela integração, pelo processo de integração, né, que, sobretudo, tem a analogia, tem os costumes, tem os princípios, mas, sobretudo, leva em conta o caminho metodológico percorrido pelo hermeneuta. Que caminho é esse? Os métodos que nós já estudamos. Portanto, mesmo em tempo de neoconstitucionalismo, continua válido, continua sendo de capital importância, né, o estudo que nós já fizemos. Contudo, é preciso ir mais adiante, é preciso dizer mais. E isso, né, vamos aguardar as próximas aulas. A partir da próxima aula, nós vamos seguir nessa nossa reflexão. Então, é isso. Quero me despedir de todos aqui e nas próximas aulas, nos horários das aulas respectivos, nós vamos estar online para tirarmos dúvidas, enfim, darmos esclarecimentos, conversarmos na medida e encaminharmos as questões, as necessidades de vocês na medida das nossas possibilidades. Então, estou sempre disponível e que vocês tenham muita paz, né? De novo, que esse vídeo os receba, já disse no começo, vou dizer no final, para fechar, que esse vídeo os receba com muita paz e com muita saúde. Até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser.